2020 foi um ano de contrastes a nível mundial e nem sequer é possível comparar com os outros anos ditos normais. A análise é do economista Gualberto do Rosário, que afirma que as dificuldades não irão desaparecer de imediato com o novo ano. O presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde considera por isso que o maior desafio de 2021 continua a ser a sobrevivência, pelo que deixa mensagens de esperança e resiliência aos operadores económicos, recomendando, contudo, diálogo e muita humildade às instituições e ao governo. 2020 foi um ano marcado por uma crise sem precedentes a nível mundial que colocou praticamente de rastros algumas das maiores economias do mundo. Os reflexos dessa pandemia nas economias variam segundo a capacidade de resiliência e de resposta de cada país. E como tal, nem todas as economias a nível mundial foram afetadas da mesma forma pelo mesmo vírus. O economista cabo-verdiano Gualberto do Rosário considera que 2020 foi um ano de contrastes a nível mundial e nem sequer é possível comparar 2020 com os anos anteriores ditos normais. Eu acho que 2020 foi um ano de muito desafio, de imensos desafios. A começar pelo desafio no domínio da saúde, portanto com a crise da pandemia, mas repare que este tema vai ser um tema normal num mundo globalizado. Portanto, há muito tempo que pessoas preocupadas, abalizadas e informadas sabem que o risco das pandemias é efetivo, que esta já aconteceu e outras virão seguramente se a humanidade não se organizar devidamente para regular este tipo de situações. E eu acho que este ano, neste domínio, foi um ano de imenso desafio, mas também de muita aprendizagem. Eu creio que a humanidade, o mundo global, os homens na sua totalidade, os países também, sairão muito reforçados e muito conscientes daquilo que deverão fazer e, sobretudo, daquilo que devem fazer a partir de agora, que é estarem devidamente preparados para responder a este tipo de situações. E, neste sentido, é uma aprendizagem e nós não podemos dizer que uma aprendizagem seja uma coisa negativa. O economista Gualberto do Rosário diz que a pandemia levou a humanidade à reflexão e hoje ninguém tem dúvidas que o mundo precisa de mais solidariedade e está ciente que o país, Cabo Verde, vai sair reforçado desta crise, pelo menos a nível da consciência. Eu creio que a consciência cabo-verdiana do desafio sai reforçada e, para mim, este é o elemento principal. Hoje o povo cabo-verdiano, e não me refiro exclusivamente às autoridades cabo-verdianas, refiro-me ao povo cabo-verdiano, tem a consciência de que as coisas não estão bem, que há coisas a mudar, que há atitudes, comportamentos a mudar, seja de pessoas, seja de instituições. Temos sofrido choques externos ao longo da nossa história, seja de natureza económica, seja de natureza ambiental. Lembro das fomes, lembro-me das erupções vulcânicas, lembro de toda uma questão de todo um conjunto de soluções de desafio à existência do cabo-verdiano, que vem da economia, do resto do mundo, das decisões alheias a nós, dos desafios da natureza, e nós temos que refletir sobre tudo isso e encontrar soluções estruturadas, não é? Para, em caso de ocorrência, por exemplo, de um choque externo, estamos capacitados para reagir e para agir atempadamente e com capacidade de resposta. Perspectivando o ano de 2021 no mundo, o economista prevê que os primeiros 6 meses poderão ser difíceis, com o agravar de algumas tensões a nível da política económica internacional. Não vão ser fáceis em termos globais, não é? Eu diria que algumas tensões que existem hoje no mundo são perceptíveis, podem, no ano de 2021, serem reforçadas. Refiro-me, por exemplo, à situação do Médio Oriente, o problema do Irão, do Médio Oriente num contexto global, a relação entre Israel, os países do Golfo e o Irão, por exemplo, com os Estados Unidos, a Rússia e a China pelo meio. Portanto, eu acredito que há uma possibilidade real desta situação se agravar ao longo do primeiro semestre do próximo ano. O problema do conflito económico que existe, se diz entre os Estados Unidos da América e a China, mas de facto é entre o Ocidente e o Oriente, e esta questão pode tornar-se mais visível e mais crítica nos próximos meses.
Aqui em Cabo Verde, obviamente, vamos continuar a enfrentar o problema da pandemia, mesmo que a vacina chegue a tempo. Não é? Chega a tempo, é chegar no primeiro trimestre, como já foi anunciado pelo Governo. A economia de Cabo Verde não está nada bem, sabemos todos, portanto não é novidade, com imenso desemprego, com muitas empresas encerradas, muitas empresas falidas, algumas sem capacidade de poderem reabrir as portas com o fim deste contexto que nós estamos a viver. Portanto, é um desafio imenso que se coloca ao país. O turismo é outro desafio. Enfim, o Governo tem tentado responder com algumas medidas cuja avaliação é positiva, mas não depende só de nós. Tendo em conta que acabamos de entrar no novo ano, Gualberto do Rosário deixa aos cabo-verdianos a seguinte mensagem. Mensagem para os operadores económicos é terem esperança, fé, não é? E capacidade de resiliência. E a mensagem para o país e particularmente para as instituições é humildade e diálogo. É disso que nós precisamos para ultrapassarmos todos os desafios. Bem ou mal, o ano de 2020 terminou, mas Gualberto do Rosário relembra que a viragem do ano não significa o fim dos problemas, mas pelo contrário, alguns poderão permanecer ainda por muito tempo.